Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui na presença do Senhor com o nosso devocional. Hoje nos atrasamos uns minutinhos por causa do microfone, sempre tem alguma coisinha. Quando a roupa não é propícia ao microfone, ele se rebela um pouquinho. Mas no final dá tudo certo. E no final a palavra do Senhor, ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. E essa palavra é viva, e ela é transformadora, ela é libertadora. Ela é a nossa esperança para o dia de hoje. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós podemos descansar, tirar os fardos dos nossos lombos. Geise, bom dia! Tirar o fardo dos nossos lombos e descansar na presença do nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus soberano e poderoso, o Senhor dos exércitos que vai à frente das nossas lutas. Nós não estamos sozinhas, não estamos sozinhos, mas este Deus é aquele que nos conduz, é aquele que nos ajuda em todo o tempo. Gente, se tiver algum problema com o microfone, me falem, por favor. Já encomendei um outro, mas por enquanto nós temos que usar esses dois ainda. O importante é a palavra do Senhor ser propagada, a palavra do Senhor estar acontecendo. E ontem nós finalizamos ali, nós fomos até Esdras, capítulo 4, nós fomos até o versículo 13, e nós falamos ontem sobre a murmuração. O povo ali que estava reconstruindo os muros começou a murmurar. E nós trouxemos então para a nossa realidade atual. O que nós colocamos, como nós conduzimos as nossas vidas, o nosso dia, hoje, esse dia mais importante, como nós conduzimos? Com murmuração, com declarações de perda, com declarações de derrota? A murmuração, ela não agrada ao Senhor, foi isso que nós vimos ontem na nossa meditação. E hoje nós vamos entender através de Neemias, aqui a partir do Neemias 4, capítulo 14, como nós devemos nos posicionar diante das batalhas que vão surgindo durante a nossa vida. Qual é o nosso posicionamento diante dessas batalhas? Então nós vamos entender a partir de Neemias, capítulo 4, versículo 14. E eu vou orar então para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo mais de ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos levantando um altar nesse dia para ti, meu Deus, porque só tu és aquele que pode nos ajudar, só tu és aquele que pode preencher o vazio que há no nosso interior, que é do teu tamanho, Senhor. E eu te louvo, Senhor, por nós podermos ter acesso a ti. Eu te louvo por Jesus Cristo que nos deu essa nova aliança, essa aliança onde nós temos acesso aos santos dos santos, ao lugar sagrado, onde nós temos acesso ao Deus glorioso, ao Deus poderoso, que muda, transforma, cura e pode fazer muito além do que nós imaginamos, conforme Isaías nos passa lá. Então, Senhor, fica conosco, ministra em nossos corações e nos ajuda nesse dia a entender mais ainda da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, vamos lá. Neemias, capítulo 4, versículo 14. Então, ontem nós falamos das murmurações, né? Nós falamos do que o povo estava murmurando ali na construção do muro e murmurando a respeito das opressões dos inimigos, tentando destruir o propósito que eles haviam se levantado para fazer, que era a reconstrução de Jerusalém de forma completa, e faltava agora a reconstrução dos muros. Então vamos ler, versículo 14. Então Neemias fala o seguinte: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo,
Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. O Senhor nos fala da mesma forma hoje, neste dia. Não tenham medo. Se levantem em autoridade, a autoridade que nos foi concedida lá por Cristo, lá na cruz. Se levantem em oração, se levantem dentro do conhecimento que nós estamos adquirindo através da leitura da palavra de Deus, através do ouvir pregações, através do convívio com o povo santo, através do convívio com as pessoas da mesma fé. Se levantem em autoridade. E ele continua aqui, versículo 15. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, o próprio Deus havia feito com que os judeus que moravam ali naquelas regiões, junto com os inimigos, ficassem sabendo do plano deles, que era um plano de destruir, de ir ali guerrear contra aqueles que estavam reconstruindo o muro. Então, o próprio Deus nos revela no dia de hoje situações onde nós devemos lutar, situações onde Ele nos dá o discernimento, Ele nos traz a consciência, aquilo que nós precisamos mudar em nós, aquilo que nós precisamos mudar em nosso caráter, aquilo que nós precisamos modificar no contexto onde nós vivemos, padrões culturais que nós vamos trazendo lá de trás e que nós precisamos tirar essa bagagem dos nossos ombros, porque ela já não fecha com aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra dele. Então, aqui dentro deste contexto de Neemias, a luta deles era uma luta, não era luta contra carne e sangue, conforme a palavra de Deus nos fala, mas era uma luta real ali, onde contra espadas, contra a vida, né? A vida deles estava em questão. Então eles se levantaram aqui, entenderam a situação, então, e eles criaram ali situações para que eles pudessem se defender daqueles inimigos dentro daquele contexto. E o próprio Deus, ele nos impulsiona a entender o que está acontecendo para podermos avançar em força, em esperança nele. E aí, continuando. Todos nós voltamos. Um pouquinho, gente. Vou ter que tomar uma aguinha. Xicrinha feita pela minha irmã Ângela. Lili, presentes. O que você quiser imprimir, ela imprime aqui. Para quem está no Porto e arredores do Porto, aqui Portugal, ela envia e fica uma gracinha. Essa aqui ela fez da minha empresa. Essa arte aqui foi o meu sobrinho que fez. E o Mentes Free é a empresa para a área corporativa, onde eu dou palestras também na área da mente. Então, voltando. Todos nós voltamos ao trabalho no muro. Então, quando eles criaram ali uma proteção, um entendimento do que eles deveriam fazer para se proteger, eles voltaram a pegar no trabalho. E da mesma forma nós, hoje, o que está nos tirando da construção dos nossos muros, da nossa identidade? O que está nos tirando da construção da nossa caminhada com Cristo? O que está nos tirando da presença de Deus? Nós precisamos entender para então nós termos ferramentas necessárias que vêm através da palavra dele, que vêm através de conversar com alguém que seja especialista naquela área, que seja em pegar conselheiros, conforme nós vimos lá em Provérbios, para que nós possamos avançar, e avançar então com estratégias. Dali em diante, porém, olhe, o que eles fizeram? Dali em diante, porém, metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças.
Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. A obra do Senhor, ela não pode parar. A obra das nossas vidas, ela não pode parar. A nossa caminhada de vida, ela não pode parar. Ela precisa continuar. Então, busque entender o que precisa ser mudado neste dia. Busque as forças no Senhor, busque as forças no conversar com alguém que esteja alinhado com a palavra do Senhor. Porque eu já tive situações onde o meu casamento antes da conversão ao Senhor finalizou depois que nós fizemos um processo terapêutico com uma psicóloga. Então isso pode acontecer quando nós estamos nós encontramos em conselheiros que não estão dentro dos princípios do Senhor, conselheiros onde a base familiar não é importante, onde teu casamento não tá legal, ai, sai fora disso, teu casamento não tá legal, vai ser feliz, tem aí, encontra outra mulher, né, deixa essa mulher aí, deixa esse homem aí, né, e faz uma nova família para ti, deixa ali os teus filhos, os teus filhos vão se criar bem, imagina, Deus cuida. E não, as famílias estão sendo quebradas porque os casamentos estão sempre com as portas entreabertas. Os casamentos estão sempre com as portas entreabertas porque, se eu não der certo contigo, eu vou tentar com outra pessoa, se eu não der certo, eu vou, enfim, vou viver a minha vida, eu só preciso ser feliz. Que era o que eu falava lá atrás, né? Deus só quer que nós sejamos felizes. Que ilusão! Isso é uma mentira do mundo. Não, o Senhor quer que nós andemos em obediência a Ele, Ele quer que nós estejamos alinhados aos princípios dEle, Ele quer que nós estejamos sob a proteção dEle, sobre as asas dEle, depositando a nossa esperança nele, não na felicidade passageira deste mundo. Muitas vezes é árduo manter um casamento, é árduo conviver com uma pessoa, mas colocando na presença do Senhor as situações, tudo à nossa volta vai sendo transformado. Provérbios nos fala que se nós estamos alinhados dentro daquilo que o Senhor fala na palavra dele, até com os nossos inimigos nós teremos paz. Então, por aí nós já podemos entender o contexto de tentar manter a família, de lutar pela sua família, de lutar pelos seus filhos. Porque quem cria os filhos, quem deve criar os filhos, o contexto familiar bíblico que vem, é o homem e a mulher criando seus filhos, os dois juntos, e não ao contrário. Mas a visão de hoje, por isso que existem tantos divórcios aí. Eu não tive ainda uma família na presença do Senhor. Mas se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, minha vida teria sido completamente diferente. Mas eu não posso voltar lá atrás e refazer aquilo que já passou. Eu não posso corrigir os meus erros do passado voltando no passado. Mas eu posso corrigir os meus erros hoje, alinhando o meu passo hoje, decidindo hoje. E é assim que eu sigo a minha vida. E crendo que o Senhor é aquele que vai estender a sua mão em todo o tempo enquanto eu estiver olhando para os olhos dele. Então eu vou ter o reflexo dele sobre a minha vida. E o que ele tem para nós é bom, agradável e perfeito em todo o tempo. E vamos lá. Neemias 4, agora vamos lá para o versículo, continuando aqui o versículo que nós estávamos lendo, o 16. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levantavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Hoje a nossa espada que nós temos nas nossas mãos é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa espada, conforme o Efésios 6 lá nos fala.
Então, a luta pela nossa família, como nós falamos agora há alguns momentos atrás, está aqui na espada. É declarar sobre aquele marido que incomoda, aquele marido briguento, né? Nem vou falar das mulheres, né? Porque a palavra de Deus só fala sobre a mulher rixosa, a mulher briguenta. A palavra não fala sobre o marido. Então, mas vamos deixar para eles. Aquele marido briguento, aquele marido implicante que chega em casa, já chega implicando com os filhos. Estava tudo na paz. Aí o homem coloca o pé dentro de casa, começa a confusão. Vocês acham que é por acaso isso? Não, não é por acaso. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue. A espada da palavra precisa estar nas nossas mãos. Então, o que nós vamos declarar? O meu marido é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. A minha casa pertence ao Senhor. Eu e os meus pertencemos ao Senhor. Todos nós estamos sobre as asas do Senhor. Nós temos um Senhor aqui, um altar levantado a este Deus. Então, nós vamos nos fortalecendo em fé e os nossos olhos vão, de fé, começam a se abrir para aquilo que ainda não existe. Mas quando eu encho a minha mente, quando eu declaro através do meu coração, e aí vem os meus pensamentos para a minha mente, essas verdades, é conforme o Provérbios nos fala, o homem é aquilo que ele pensa. Então, aquilo que nós pensamos, que nós declaramos, é aquilo que vai se cumprir diante da palavra deste Deus fiel. Então, não se cansem de declarar sobre a sua família as verdades bíblicas, o amor que o Senhor tem pela família. Deus ama a família. Deus ama a família. Enquanto nós estivermos lutando pela família, nós estamos alinhados dentro do que o Senhor nos fala na palavra dele. Então não se cansem de lutar contra os inimigos espirituais. Não são de carne nem sangue. Então não se canse de declarar o melhor para sua família. 19. E uma palavra que eu amo e que eu declaro, Salmos 128. Você que está lutando pela sua família, pegue o Salmo 128 e decore, né? E coloque lá no seu coração esse Salmo 128. Aquele que teme o Senhor, tudo lhe irá bem. Do fruto do seu trabalho comerá. Feliz será. A sua esposa será como videira frutífera no interior da sua casa. Os seus filhos como o rebento da oliveira ali ao redor da sua mesa. Verá a prosperidade sobre Jerusalém. Verá os filhos dos seus filhos. Verá a paz sobre Israel. Então declare essa palavra sobre a sua casa todos os dias. E ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir porque o nosso Deus, ele é fiel. Continuando, versículo 20. Um pouquinho antes ali. Então, vamos no 19, vamos lá. Então expliquei aos nobres, Neemias falando, né? Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa. Não é pouca coisa. A obra hoje também é extensa. E estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Precisamos andar em comunidade. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. 21. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém, aqueles que moravam ali junto com, nas redondezas ali junto com os inimigos, né? Neemias falou, venham para dentro dos muros. O Senhor nos fala hoje, venham para dentro dos muros de Jerusalém. Venham para dentro do aprisco das ovelhas. Saiam, né, do contexto onde vocês podem se perder. Voltem. Estejam sob a minha proteção. Aqueles que se dispersaram, estejam sobre a minha proteção. Voltem. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia.
Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Aquilo que nós falamos, nós vamos ficar aqui hoje. Aquilo que nós falamos ontem, né? Estar em Cristo é estar em espírito e em verdade 24 horas. 24 horas. Aonde nós vamos, nós estamos ali em ligação com este Deus. Aonde nós vamos, uma conversa que nós vamos ter, um encontro que nós vamos ter no nosso trabalho, em adoração e em espírito, em verdade, a este Deus. Então, esse Deus estará conosco em todo o tempo. Eu vou finalizar essa palavra aqui, e o Senhor já havia me dado antes o título da nossa meditação de hoje. Fora o medo, lutem. Lutem pela sua família, lutem para prevalecer na fé, lutem contra os pecados, lutem para encontrar em Cristo a esperança que Ele nos promete. Lutem, lutem, lutem. Não se cansem de lutar até que Ele venha ou até que nós estejamos lá com Ele. Lutem, lutem por aquilo que o Senhor coloca em seus corações e Ele vai à frente. É Ele que conduz. E eu vou orar para nós finalizarmos. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua esperança, Senhor, que é derramada sobre nós nesse dia, pela tua força, Senhor. Ó Deus, eu continuo orando por aqueles que estão enfermos, meu Senhor, da mesma forma. Que o Senhor venha trazendo cura, Senhor. Que o Senhor venha do alto da cabeça à sola dos pés, meu Deus. Trazendo cura, restauração na saúde, Senhor, restauração nas mentes. Porque mesmo que não tenhamos nenhuma questão física, muitas vezes, a nossa alma está doente, Senhor. E se a nossa alma está doente, Senhor, o nosso centro de controle, Senhor, as decisões, o entendimento, a clareza, Senhor, do que está se passando conosco e ao nosso redor fica suja, fica debilitada, Senhor, fica sem realmente uma clareza daquilo que o Senhor está nos falando, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, que nós possamos, nesse dia, Senhor, receber a cura que vem das tuas mãos. Aquele que está com alguma doença mental, aquele que está com alguma enfermidade, levante as suas mãos aos céus agora nesse momento e clame ao Senhor. Senhor, vem, Senhor, e restaura. Vem, Senhor, e traz a tua esperança. Aquele que tem seu ventre que não gera e que quer muito um filho, vem, Senhor, vem e toca no ventre. Faz frutificar, Senhor. Faz gerar a esperança, a vida, Senhor. Que a vida, essa vida que só provém de ti, Senhor. A vida que tu concedes só provém de ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, vem trazendo cura, Senhor. Vem trazendo cura, restauração, meu Deus, restauração de lares. Vem trazendo transformação em vidas, ó Deus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, se movendo no nosso meio, Espírito de Deus, com liberdade. E nos faz termos sede de ti, Senhor. Que hoje, que é o dia mais importante das nossas vidas, o teu altar, o fogo do teu altar esteja, Senhor, em toda a potência. E então, Senhor, nós estaremos te agradando realmente e a tua boa, agradável, perfeita vontade será feita em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Eliane, querida, beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e não esqueçam, lutem pelas suas famílias, lutem. Aquilo que o Senhor colocou ali dentro do seu contexto, vá em frente, continue. E Ele dará a vitória, porque Ele quer o melhor para nós. E o melhor, o topo do melhor, é estar com Ele em adoração. E todo o resto, é buscar o reino em primeiro lugar. E todo o resto será feito. Todo o resto está sob o controle dele. Então, até amanhã, se Deus quiser.